Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma entrevista no nosso canal Cristão Reformado para falarmos sobre um assunto extremamente importante, mas, contudo, já queria deixar bem claro, deixar claro mesmo para todos que esse assunto não está sendo tratado por um caso específico, pela polêmica que aconteceu nos dias de hoje, mas a página Cristão Reformado já tem falado sobre o assunto desde que houve rumores de legalização do aborto na França. Então, nós já estamos falando disso, não vamos falar de um caso específico e vamos falar do assunto em geral, o aborto. Este é o tema da entrevista de hoje e quem irá nos ajudar, quem irá nos responder as nossas perguntas é o reverendo Ageu Magalhães, ele está conosco, já vou pedir para que ele se apresente. Antes de tudo, peço para que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho com as notificações para receber sempre novos vídeos, notificações de novas entrevistas. E é isso aí. Espero que vocês gostem, comentem, participem da live, do vídeo. Vou pedir então para que o reverendo Ageu se apresente, por favor. Sim, Danilo, eu agradeço o convite. Eu sou o pastor Ageu Magalhães, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastorei a Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, São Paulo, capital, ali Zona Sul, próximo ao metrô Jabaquara. Tá? Sou diretor do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, o famoso JMC. Sou casado com Vivian e pai de Davi, Bianca e Daniel. Então, basicamente isso. Tá certo, muito obrigado. Vamos dar então início às nossas perguntas. Como eu já disse no início, esse assunto tem borbulhado muito no Facebook, nas mídias sociais. E a nossa primeira pergunta é a seguinte: ela faz sentido para os crentes, faz muito mais sentido para os cristãos, e também é esclarecedora para aqueles que não sabem a respeito da opinião bíblica a respeito desse assunto. Então, a primeira pergunta é: o que a Bíblia diz a respeito do aborto? Ela trata algum caso específico de aborto, ou nós podemos deduzir que a nossa posição do aborto de outros textos bíblicos? Uhum. Olha, o texto principal é, de fato, não matarás. Né? Não matarás, ele proíbe qualquer tipo de assassinato. Há uma diferença entre matar e assassinar. Tá? Matar, retirar a vida, Deus pode fazê-lo. E ele faz, né? É ele quem tira a vida, seja diretamente ou indiretamente por meio do Estado. O Estado tem autoridade provinda de Deus. A Bíblia diz em Romanos 13 que uh, toda autoridade procede de Deus. Né? Deus que institui toda autoridade, inclusive com o poder da espada, que é o caso do Estado. Então Deus pode tirar a vida. O mandamento, não matarás, a forma como está no hebraico, poderia ser traduzida como não assassinarás. Então assassinato tem a ver com ilegalidade. E no caso nosso aqui de aborto, embora a lei brasileira, ela, para alguns casos, diga que é legal pela lei de Deus, qualquer forma de interromper a vida que não seja aprovada por Deus é ilegal. Né? Então, não matarás é o texto básico, e há outros textos também. Por exemplo, ainda nessa linha do não matarás, em Gênesis 9:6, nós lemos o seguinte: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Note então que a proibição de assassinato tem como base o fato de Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança. É o que em teologia se chama imago Dei, a imagem de Deus. E aí você volta para Gênesis capítulo 1, verso 26, 27, e é dito que criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, por que a vida é sagrada? Por que nós não podemos tirar a vida de um ser humano, esteja no útero ou não? Porque
ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós não temos esse direito. Tá? Agora, sobre aborto, especificamente falando, há de fato um texto, deixa eu ver se eu localizo aqui rapidamente, que trata de uma situação no Antigo Testamento, na lei, em que dois homens estão brigando, e aí uma mulher grávida está no meio. É Êxodo 21, 22. Deixa eu ler o texto aqui para ficar bem claro. Êxodo 21, 22. Êxodo 21, verso 22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, que pagará como os juízes lhe determinaram. É um caso aqui que fala de aborto, né? Inclusive a palavra se for em causa de que aborte. Esse texto é bastante usado pelos abortistas, porque eles dizem o seguinte: tá vendo? A mulher abortou e não foi exigido o pagamento de outra vida, mas foi exigido uma multa. Isso significa que fetos não têm o mesmo valor que homens feitos. Se fosse um homem feito a morrer, teria que pagar com a morte do assassino. Como foi um feto, bastou um pagamento em dinheiro. Esse é um dos textos preferidos dos abortistas que se dizem cristãos, né? Porque isso é uma incompatibilidade total. Mas qual é a questão aqui? No texto hebraico, você não tem a palavra aborto, mas saída. Então, literalmente aqui ferir em mulher grávida e for causa da saída, né? A questão da saída da própria criança, né, que está na barriga. Você tem versões mais novas, como a nova King James, a NVI, que é a New International Version, tem no Brasil, né, a nova versão internacional, que traduzem como der à luz prematuramente. Então a NVI traduz assim: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o que seria o dano sério? Seria a morte do bebê. Então, não havendo este dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir. Percebe? Como não é um texto para dar base ao aborto, eu estou com outra versão aqui, a NVT. Deixa eu puxar aqui rapidamente como é que ela traduz. 21, 22. A NVT traduz assim: se dois homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, mesma coisa, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido deve exigir e os juízes aprovarem. No hebraico está: e o seu filho sair. Tá? Então, esse é um texto que fala em aborto, e ele é um texto que dá base para o lado pró-vida, né? De que se a criança sair e não houver maior dano, quer dizer, ela não morrer, então basta, digamos, uma indenização pelo incidente, mas o texto não dá base para aborto. Então, é basicamente isso. Você tem... esses são os textos, né, que falam. Há outros textos que mostram, por exemplo, os profetas falando o seguinte. Por exemplo, em Oséias 9:14, a maldição de Deus sobre Efraim incluía o aborto dos filhos. Então, Oséias 9:14 diz assim: ó Senhor, que darás a eles? Dá-lhes ventres que abortem e seios ressecados. Então, aqui o profeta anunciando castigo de Deus sobre Efraim, envolvendo isso, né? A gente sabe que na Bíblia, esterilidade é uma maldição. Em Êxodo 23, 26, fala da bênção de Deus sobre o povo nas seguintes palavras: na tua terra não haverá mulher que aborte,
nem estéril completarei o número de teus dias. Então, observe que, do ponto de vista bíblico, aborto é de fato uma coisa abominável ao nosso Deus. Muitas mulheres têm abortos espontâneos, que é quando a gravidez não vai adiante, por alguma má formação, o próprio corpo vai expelir, né, na maioria dos casos. Na maioria dos casos. A mulher não tem culpa nisso. Né? Agora, quando uma mulher, por uma gravidez indesejada, vai até uma clínica de aborto, todas são clandestinas, né? E pede para matar o próprio filho, isso é assassinato. Né? Na lei de Deus, no Antigo Testamento, essa mulher seria morta, porque ela matou o próprio filho. Okay? Certo, ok. Muito boa resposta. Deu para ver bem o que a Bíblia fala. Não sabia dessa interpretação abortista do texto. Sim, eles usam. A segunda pergunta é porque eles também usam um argumento que é favorável a essa interpretação que o senhor citou da escritura, que eles vão dizer que o feto ainda não é uma pessoa, ainda não é um ser humano, ainda não tem vida igual de uma criança nascida. Então, quando nós devemos entender que a vida inicia? Há textos bíblicos que deixam claro que a vida já existia no ventre e que já eram vidas. Vários. Deixa eu só dar uma noção. Eu tenho estudado bastante o assunto, né? Não sou médico, é óbvio, embora tenho grandes amigos médicos perto de mim, que eu sempre os consulto. Mas do ponto de vista bíblico, a vida ela começa lá atrás, lá na concepção. Agora, deixa eu só dar uma ideia, então, do que a ciência tem falado sobre a origem da vida. Tá? Você tem, é claro, você tem médicos cristãos que entendem que a vida começa na concepção. Tá? Digamos, é uma posição que é a nossa posição cristã. Né? E quando eu falo cristã, tanto daqueles que lutam pela vida protestantes quanto católicos, né? Os católicos estão bastante envolvidos nesta causa também. Tá? Então, nós entendemos que a vida começa na fecundação. Quando o sêmen ovula, né? ele gera uma fecundação, ali começa a vida. Agora, você tem a parte da ciência dizendo que a vida começa ali perto do 5º ou 6º dia, no que eles chamam de nidação, que é quando o óvulo ele se fixa na parede do útero. Né? Eu posso estar cometendo alguma impropriedade aqui no campo da medicina, tá? Certamente alguém vai corrigir, mas é basicamente isso. É essa linha que defende que é pelo 5º ou 6º dia da concepção que começa a ter vida. Nós não cremos nisso. Né? Nós cremos que se há o encontro da substância masculina com a feminina, gerando uma nova vida, na concepção, ali você já tem vida. Né? 5º ou 6º dia, a vida já começou lá atrás. Há aqueles também que defendem que a vida começa quando a criança ela tem formado o sistema nervoso. Isso acontece lá pela 12ª semana. Estamos falando em 3 meses. Né? Isso é um absurdo também. Por quê? Porque não é porque a criança não tem o sistema nervoso que ela não é uma vida. Ela é uma vida já. Né? E o movimento pró-vida, né, aqueles que defendem a vida, dizem o seguinte, porque aí alguns abortistas falam, até o 3º mês você pode abortar porque a criança não sente dor, porque ela não tem o sistema nervoso formado. E aí a resposta é a seguinte, ok, então se eu te der uma anestesia geral para você não sentir dor, posso te matar então? Se você não sentir dor? Ou então a gente vai no hospital e encontra algumas pessoas que estão em coma, que não estão sentindo nada, né? Estão em coma induzido, ou em coma normal, nós podemos matar essas pessoas porque elas não estão sentindo? Então veja que tudo isso é bem estapafúrdio. Tá?
E há correntes também que defendem que a vida só existe depois que ela dá o primeiro respiro, né? No nascimento. E geralmente esse pessoal não tem problema em abortar crianças até 38, 39, 40 semanas, né? Os 9 meses. Para eles, estando na barriga, os abortistas, faz parte do corpo da mulher e a mulher decide. Tá? Então, basicamente, são essas as posições. Agora, o que a Bíblia diz? Será que a Bíblia considera seres que estão na barriga como pessoas? Eles já têm personalidade? Vários textos bíblicos eu tenho aqui. Por exemplo, Gênesis 25, 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Gênesis 25, 22. Está tratando da descendência de Isaac, referindo-se a Jacó e Esaú, né? Duas nações no ventre dela. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. E aí no verso 28. No verso 25, saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelos, e por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Então note, Jacó e Esaú, eles no ventre já são considerados vida. Na sequência do texto fala então, respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti se dividirão. Juízes 13:5, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus, referindo-se a Sansão, tá? Consagrado desde o ventre. No verso 7, o menino será nazireu, consagrado desde o ventre materno. Juízes 16:17, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Olha a Sansão aqui, dizendo, ele já tinha personalidade, né? Já é considerado por Deus uma pessoa no ventre. Jó 10, 8-12, as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó? Porventura não me derramaste como leite, não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência e o teu cuidado a mim me guardou. Jó 10, 8-12. Jó narrando o seu período no útero. Tá? Jó 31:15, aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Percebe? E vários outros textos. A gente vai gastar muito tempo aqui, né? Mas Salmo 139, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância uniforme. Isaías, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, Isaías 44:2. Vários textos em Isaías. A gente vai gastar muito tempo aqui, mas se você quiser uma lista completa, acessa o meu blog Resistência Protestante na seção de aborto e tem lá alguns artigos com essas referências. E das mais importantes, o encontro de João Batista com Jesus. Os dois estavam no ventre, né? Quando Maria e Isabel se encontraram. Lucas 1, 41-44. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe de meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Os textos são bem evidentes, então, né? De que mesmo no ventre ou já no ventre, Deus considera as crianças como pessoas. Certo, excelente. E agora você citou desde o início
você começou falando de como isso funciona, como essas teorias funcionam na ciência, na medicina. E a nossa terceira pergunta tem tudo a ver com isso, porque ela é a seguinte: como nós devemos lidar com os argumentos científicos que parecem contradizer a questão do início da vida na Escritura? Porque hoje nós vivemos num momento, num tempo, em que a ciência parece ser algo exato e absoluto e que a opinião deve ser seguida à risca sempre. Então, como nós devemos lidar com a posição que parece contraditória à posição da Escritura e que pertence à ciência? Sim, veja, tudo que existe no mundo, todo pensamento, ele é gerado dentro de uma cosmovisão, né? Cosmovisão é a visão de mundo. Então, a ciência hoje, ela tem basicamente uma cosmovisão evolucionista, materialista, naturalista. A ciência não reconhece Deus, né? No passado, a grande maioria dos cientistas, e especialmente aqueles que tiveram descobertas científicas importantes, eram teístas, eles acreditavam em Deus, e muitos eram cristãos. Com o surgimento do evolucionismo e iluminismo, né, materialismo, naturalismo, todos esses ismos retiraram Deus das ideias. E de forma que o que a ciência apregoa hoje, especialmente nos assuntos éticos, né, como aborto, eutanásia e essas questões, ela tem uma opinião diferente da Bíblia. Tá? Então, eu não posso crer em uma ciência que desconsidera Deus a priori. Para mim, o que ela defender dificilmente vai se coadunar com a Bíblia. Tá? Então, como é que a gente responde? A gente responde mostrando, de fato, a nossa concepção, né? Mostrando que o que a Bíblia mostra. A Bíblia é muito mais antiga do que qualquer teoria ou posição científica. Era essa a tua pergunta? Era nesse sentido? Teu microfone. É isso mesmo? Como eu lido com argumentos contrários, científicos, que diz, não, a vida começa em tal mês, a vida começa em tal dia. E a Bíblia fala, não, a vida começa aqui, no ventre. Então, como eu lido com essa divergência? Sim. Sim, você lida mostrando para quem está te apresentando isso que você tem teorias, né? A própria ciência não fecha a questão. Como eu disse, tem o pessoal que crê que a vida começa na nidação, tem o pessoal que crê que a vida começa depois da 12ª semana com a criação do sistema nervoso, tem o pessoal que crê que a vida só é vida quando sai do útero. A própria ciência não tem certeza. Então, como é que nós lidamos? Mostrando que, biblicamente falando, aos olhos de Deus, que é a lei superior, a vida começa na concepção, né? As crianças já são pessoas, já são consideradas por Deus. É uma batalha de cosmovisões. A nossa cosmovisão é pautada na Bíblia. A nossa forma de ver o mundo é pautada na visão daquele que criou o mundo. A ciência tem uma cosmovisão, uma forma de ver o mundo pautada nos, digamos, cientistas preferidos. Né? Eu nem diria que seria nos cientistas mais, digamos, mais exatos e mais corretos, porque uma das bases da cosmovisão da ciência atual é o evolucionismo, né? A origem das espécies, é Charles Darwin. E tem muito cientista que nem é crente pulando fora. Né? O evolucionismo ele não fecha, ele não responde todas as questões e ele carece de observação científica. Né? Então, não é uma base segura. A ciência, ela afirma uma coisa hoje e daqui a 3 meses ela pode estar afirmando o contrário. Né? Não é algo que dê para você se firmar. Certo? Ah, pensando assim, tendo
convicção, e agora falando de pessoas cristãs que entenderam de fato o que a Escritura ensina, que entenderam de fato a gravidade do aborto, o que fazer quando uma mãe se vê diante de um risco de vida, de uma gravidez que torna-se um risco à sua vida. Neste caso, ela deve pensar, não, a minha vida é importante, eu preciso abortar, o aborto nesse caso é necessário. É assim que se deve pensar? Olha, eu diria que a mulher ela não vai ter que tomar essa decisão, né? Porque quem pode avaliar se há um risco na gravidez é um médico, tá? E eu diria que não é o primeiro médico, tá? Essa é uma questão também. Você tem um monte de médicos que consideram como primeira solução o aborto. Olha só, vou dar um exemplo de uma amiga minha, irmã, muito próxima, que ela casou-se e aí ficou grávida alguns anos atrás, quando havia aquela, digamos, aquela contaminação aqui no Brasil pelo Zika vírus, né, que ameaça que as gravidezes fiquem em risco e que as crianças nasçam com anencefalia, né, problemas aí na formação da cabeça, do cérebro. E essa nossa irmã, junto com o marido, foi no médico e o médico constatou que ela estava com Zika e recomendou o aborto. Ela e o seu marido, piedosos, disseram, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Saíram, foram em outro médico, o outro médico teve um comportamento totalmente diferente, médico ou médica, e ela teve esse bebê, e o bebê, saúde total, total, saúde total. Agora veja, se eles não fossem cristãos comprometidos com a palavra, muito provavelmente eles iriam dizer, não, gente, vamos abortar, o médico está mandando, a ciência está mandando. Não percebe? Não é no primeiro médico. Se o primeiro médico disser, vamos abortar, você vai em outro, em outro, em outro, ora para que Deus te ajude. Porque o que eu tenho visto e tenho falado com alguns médicos amigos é que hoje a ciência, ela evoluiu a um ponto, a medicina evoluiu a um ponto, que essa escolha entre mãe e bebê, salvar um ou salvar outro, ela é raríssima. Ela é raríssima. Hoje a medicina já está fazendo operação de cérebro por robótica. O homem entra numa cabine lá, num visor, e no paciente você tem as mãos dos robôs. Então, como assim a medicina não pode salvar mãe e filho? Hoje ela tem salvado, sim. Tem uma médica na nossa igreja que e ela trabalha com obstetrícia, né? E ela escreveu um dia desses que na maioria dos casos, quase 100% dos casos, você consegue salvar a mãe e o filho. São raríssimos os casos em que você tem que fazer essa opção, essa escolha, tá? Então, eu diria que essa pergunta que você faz, há 100 anos atrás, ela seria relevante, mas hoje dificilmente, raramente, você tem que fazer a opção por um ou por outro. O próprio caso da menina de 10 anos que foi estuprada, né, que virou a polêmica essa semana, quando eles levaram essa menina no primeiro hospital, a junta médica primeiro disse, primeiro, a junta médica recusou-se a fazer o aborto dela, né? Por quê? Primeiro, porque a lei, que é uma lei ímpia brasileira, ela permite o aborto até a 22ª semana, e a menina estava com 23 semanas. Então a junta médica se recusou, e há uma reportagem do jornal Gazeta do Povo que mostra médicos ali sendo entrevistados, dizendo que o melhor caminho seria cuidar daquela menina e fazer uma cesárea para retirar o bebê, esperar um pouquinho e retirar o bebê. Então, naquele caso da menina de 10 anos, você tem vários médicos dizendo não precisava ter abortado. Era só esperar mais um pouquinho, fazer uma cesárea na menina, retirar o prematuro, cuidar dele e cuidar da menina. Aliás, seria muito menos traumático para aquela menina que passou por 17 horas de sofrimento
no procedimento do aborto, né? Eles ficaram injetando substâncias no bebezinho durante 17 horas. Não mataram o bebezinho apenas, torturaram o bebezinho durante 17 horas. Né? Deus vai cobrar da mão desses médicos o que aconteceu. Da menina de 10 anos, sabe, essa menina não sabe o que está acontecendo. A menina de 10 anos, que foi violentada durante anos, ela não sabe o que está acontecendo. Agora, os pais, que na verdade acho que ela é criada pelos avós, darão conta. O estuprador dará conta, se não nesta vida, na vida vindoura. E os médicos, que durante 17 horas torturaram esse bebê, podem se preparar. Deus os aguarda. Deus os aguarda. Ok, excelente. A realidade muito difícil de lidar, mas necessária. A nossa próxima pergunta, ela é a seguinte: a vida do bebê que ainda não é nascido, que ainda está no ventre da mãe, por que ela deve ser considerada tão importante quanto a do bebê não nascido? Acho que mais ou menos já meio que respondeu essa pergunta, mas se quiser dar mais detalhes focando nessa pergunta. Sim. Olha, eu diria o seguinte: 3 razões para o cristão ser absolutamente contra o aborto. 3 razões, né? Primeiro, a sacralidade da vida. Como nós vimos, todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado distorceu essa imagem, mas não acabou com essa imagem. É como um espelho quebrado em que os cacos ainda estão colados lá. Você olha para um espelho quebrado, você vê uma imagem distorcida, mas ainda é uma imagem. Em Cristo, esta imagem vai sendo restaurada, os cacos vão sendo colados. Na medida em que a gente se parece mais com Cristo, mais nós retomamos a imagem e semelhança de Deus. Mas mesmo os ímpios, né, mesmo aqueles que não creem em Deus até, eles ainda são imagem e semelhança de Deus. Então, isso aponta para a sacralidade da vida. A vida é sagrada, ninguém tem direito de tirá-la. Há um aspecto também da antiguidade da vida, que nós falamos numa outra pergunta, né? A vida, a Bíblia, ela considera pessoas no ventre como pessoas, como pessoas. Essa divisão que alguns ramos da ciência falam de que só é pessoa depois que dá o primeiro respiro, aos olhos da Bíblia é risível. Porque na Bíblia, como nós já vimos, mesmo no ventre já são considerados pessoas. Aliás, a Bíblia fala a criança que estava no ventre, né? Ela já considera como criança. E a Bíblia mostra justamente que a vida tem prioridade, né? Quem matar alguém será morto. Quem matar um animal o restituirá igual por igual. Levítico 24, 17 a 18. Observe que a Bíblia, ela não coloca no mesmo nível a vida de animais e a vida de seres humanos, que é o que acontece no nosso mundo hoje. Hoje você não pode matar uma baleia, você não pode matar uma cobra. Tá? Nós fomos num acampamento da igreja e surgiu uma cobrinha pequena lá, né? Uma minhoca crescida, mas era uma cobra. Lá na piscina, a criançada gritou e nós matamos a cobrinha. Aí alguém falou, olha, isso aí é crime. Isso aí é crime ambiental. Não pode mais matar cobra. Quer dizer, eu não posso matar uma cobra, mas matar uma criança no ventre da mãe, isso pode. A lei autoriza. Percebeu como há uma inversão total de valores? A sociedade brasileira, não só brasileira, mas ela não apenas igualou vida animal com vida de ser humano, como o animal tem mais direitos. Se você matar, dependendo do tipo de animal que você matar, você vai para a cadeia. Tá? Mas veja o que a Bíblia diz. Se alguém matar alguém, quem matar alguém será morto. Você paga com a própria vida. Mas quem matar o animal, o restituirá por outro animal. Então, na Bíblia, você tem a vida humana sendo considerada na maior sacralidade. Por que você não deve matar o próximo? A causa é porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E a consequência é que se você tirar a vida de alguém, Deus vai tirar a tua vida, o Estado vai tirar a tua vida. Isso é bem estabelecido. Agora, se você matar um animal, você paga com outro animal. Isso percebe-se que há um valor
muito maior atribuído à vida humana. Tá? Certo. Infelizmente, eu acho que há uma frase de algum teólogo, que eu não me lembro agora, que sempre está no Facebook, dizendo que onde há idolatria animal, há sacrifício humano. Sim, Essa é é uma verdade. verdade. Ele é um autor católico. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Tá, Desde o Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento, crianças eram oferecidas, né, ao deus Moloque. certo. A nossa próxima pergunta é a seguinte: diante de toda essa discussão, diante de todo esse borbulho, de toda essa briga nas mídias sociais, não só nas mídias sociais, até em outros ambientes, tem se havido grande ódio, ódio de algumas partes, infelizmente às vezes de ambas as partes, e exclusões, né, de mídias sociais, xingamentos. Eu recebi mensagens, comentários em posts contra o aborto, pedindo para que eu fosse me tratar, e exclusões do Facebook e tudo mais. E outras coisas, perguntas, e pessoas dizendo, se fosse a sua filha, o que você faria? Você fala que não era sua filha. Então, qual é a postura do cristão diante, nesses tempos, diante de situações como estas, é, onde esse assunto tem gerado tanta briga e onde nós vivemos uma sociedade que muito provavelmente caminhará até na nossa nação. Infelizmente, nós devemos orar para que isso não aconteça, mas parece que anda caminhando para legalização e para maiores flexibilizações do aborto sendo algo legal. É. Então, o autor que nós citamos aí, que você citou, é o Chesterton. Tá? Chesterton. Então, a minha percepção é a seguinte: nós vivemos num mundo evangélico hoje, cuja grande parte dos crentes, dos que se dizem cristãos, não tiveram um bom, um bom ensino bíblico e não formaram ainda uma cosmovisão realmente bíblica sobre criação, queda e redenção. Há muitas falhas na cosmovisão deles. Tá? Então, quando um crente, diante da morte de um bebê, ele fica achando exceções, isso evidencia que a área do ensino bíblico quanto à criação na cabeça dele e as implicações da criação não está firme. Tá? Então, quando você tem essa área fortalecida na tua mente, a área da criação, você sabe que, primeiro, Deus criou todas as coisas, você não tem dúvida, você não abre possibilidade para Big Bang, para evolucionismo, e há muitos crentes que ficam abrindo essa possibilidade. Né? Muitos crentes que namoram aí com o evolucionismo. Mas se você está bem informado biblicamente nessa área, você diz, não, absurdo. Né? Deus criou todas as coisas, Deus criou o mundo e Deus criou a vida humana. Na sequência, você vai ver o valor intrínseco da vida, porque é a imagem e semelhança de Deus, a vida é sacra, tem valor. Então não cabe exceções, não cabe exceções de forma alguma. Né? E você vai ter uma série de implicações advindas justamente de um bom ensino bíblico na área da criação. Não é o que acontece com o meio evangélico. Então, no meio evangélico, você tem um monte de gente que fala assim, não, eu sou contra aborto, mas se usou adversativa é porque vai abrir alguma exceção. Então não tem mais, não tem mais. Tá? Eu sou contra o aborto e a gente vai tentar salvar todas as vidas. Se é uma menina de 10 anos de idade, a ciência tem condições de salvar essa menina. Tá? E você vai lutar de todas as formas para salvar ambos, salvar a vida da mãe e salvar a vida da criança. Então, só para não estender, né, eu diria que na medida em que os crentes estudarem seriamente as escrituras e fizerem as aplicações, né, dos princípios da escritura para as questões éticas modernas, aí sim eles vão poder ser chamados de verdadeiros cristãos. Né? E é um exercício de humildade também. Eu encontrei nessas discussões pessoas que pensaram, não, eu mudei de posição. Agora, pessoas orgulhosas não mudam de posição, tá? E ainda continuam se dizendo cristãos. Isso é muito triste. Tá?
A Bíblia diz que Deus abate os orgulhosos e exalta os humildes, né? Então, a nossa palavra é para quem ainda tem dúvidas nesse assunto, se submeter a Deus, ser humilde e ser ensinado, né? Porque um verdadeiro cristão vai chegar à conclusão de que a vida ela tem que ser preservada, tanto a vida da mãe quanto a vida da criança, né? Não tem se fosse a tua filha, mais, não tem nada disso. Esse é o princípio. Toda a vida tem que ser preservada. Esse é o princípio. Certo. Então, caminhando agora para nossas últimas perguntas, temos a sétima pergunta, e depois a última, que é a pergunta de um dos nossos seguidores. A sétima pergunta, ela traz mais um caso. Está evidente que em todos os casos nós devemos lutar a, a, o assassinato do bebê, mas Sim. algumas pessoas ainda vão argumentar que o nascimento de um bebê, no caso de um estupro, pode gerar traumas terríveis para a mãe, que olhará a criança e lembrará do ato, da violência. Talvez o marido daquela mulher não aceite aquela criança, e gere traumas psicológicos terríveis para as pessoas. Então, por isso, então, haveria a exceção do aborto. Há outras alternativas, é óbvio, e como nós devemos enxergar esse caso? Bom, primeiro o seguinte, uma dor mental e de consciência não justifica um assassinato, tá? Uma dor mental de consciência psicológica, ela pode ser tratada e pode ser superada. Um assassinato não tem mais o que fazer, né? É o grau máximo, é tirar a vida da pessoa. Então as coisas não se equiparam, tá? Assassinato é muito mais grave. Agora, vamos lá. Essa mulher que foi estuprada, ela decide não abortar e leva a sua gravidez até o final. Ora, não são poucos os casos de mães que foram estupradas e decidiram ter o bebê e amaram esse bebê e esqueceram o passado. E porque é muito forte na mulher ter um ser nascendo dentro do seu ventre, né, dentro do seu ventre, ouvir o batimento cardíaco, os primeiros chutes, o bebê se movimentando, a mãe vai gerando um amor por essa criança. Então, eu repito, não são poucos os casos de mulheres que foram estupradas e que amaram essas crianças. E as crianças nasceram e elas se esqueceram da origem. Não são poucos os casos, né? Agora, digamos que a mulher não consiga recuperar-se desse trauma. Deixa a criança nascer e oferece para adoção. Ora, quem conhece um pouquinho da área sabe que a procura maior por adoção, inclusive, é por bebês recém-nascidos. Então, há centenas de famílias na fila da adoção, e quando aparece um recém-nascido, esses são os primeiros, né? Infelizmente, na medida em que as crianças vão ficando mais velhas, os interessados por adoção vão diminuindo drasticamente, infelizmente, né? Mas ainda há, digamos, anjos que adotam crianças mais velhas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é um problema se essa mulher não consegue fugir ao trauma, ela dê à luz, entregue essa criança para adoção, que essa criança vai crescer amada por um casal que tenha condições, né? Mas o que eu tenho acompanhado é que a maioria das mães que levam a gravidez adiante amam essa criança desde o ventre e quando ela nasce, o amor só aumenta, tá? Microfone? Ok, excelente. Mais uma resposta muito bem dada. Nós temos então agora a nossa última pergunta, que é a pergunta de um dos seguidores do canal, que Uhum. provavelmente vai estar assistindo. É, a pergunta é a seguinte: se a Bíblia proíbe a morte do bebê não nascido por meio do aborto, por meio de qualquer outra forma, por que há a pena de morte no Antigo Testamento? Isso não é contraditório? Matar, se a Bíblia é pró-vida, por que matar o bandido? Sim, sim. Então, isso nos remete ao que nós falamos lá atrás, de que na Bíblia há uma diferença entre
matar e assassinar, né? Matar é sem ilegalidade, sem pecado. É o que Deus faz, né? Deus dá a vida e Deus tira a vida. E Deus delega ao Estado que o Estado pode matar em seu nome, né? Pode, de fato, tirar a vida. É o poder da espada, que nós chamamos, né? Então, no Antigo Testamento, Deus olhava para algumas cidades que eram ímpias e mandava fogo do céu para consumir. Ou ele mandava os exércitos de Israel e falava: acabem com aquela cidade. A indignação deles chegou ao topo. E Deus é santo, Deus não pecava quando fazia isso, porque ele é o dono da vida, ele pode tanto matar diretamente por meio de fogo e enxofre, como ele pode matar indiretamente por meio de exércitos. Nos nossos dias, quando o Estado mata, ele não está assassinando. Então, por exemplo, um policial que está no seu serviço e ele se vê no meio de um tiroteio e ele acaba matando um bandido. Deus não vai cobrar essa vida do policial. Por quê? Porque ele está agindo em nome do Estado. E o Estado tem o poder da espada, dado por Deus, justamente para castigar e para proteger a vida dos justos. Né? É que entra o poder da espada. Então, isso é morte no Antigo Testamento. Deus tem, de fato, o direito a matar, a tirar a vida, direta ou indiretamente. O não matarás de Êxodo 20 é não assassinarás. O verbo ali está numa forma intensiva que aponta para assassinato. Então, é matar com ilegalidade, é assassinar. Tá? E a vida tem tanto valor no Antigo Testamento que Deus fala justamente isso. Mata um animal, restitui. Agora, se matar a vida do ser humano, ela é tão sagrada, saiba, você vai perder a tua vida. Então, a pena de morte no Antigo Testamento não é para matar todo mundo, é justamente para prevenir que mortes aconteçam, porque a vida é sagrada, ela é preventiva. Hoje, qualquer pessoa, por um celular, pode ser morta. As leis de hoje não protegem a vida tornou-se fútil. Por quê? Porque o indivíduo que mata, escapa, e se não escapar, ele vai cumprir uma penazinha mínima. O crime pensa hoje. O indivíduo mata uma pessoa por motivo fútil, fica um tempinho na cadeia, se ficar, e depois sai. No Antigo Testamento, Deus tratava as coisas com muito mais seriedade, óbvio, né? As nossas leis são deturpadas. Em alguns estados norte-americanos e alguns países no mundo, a lei de Deus ainda é refletida, né? Tirou a vida, vai pagar com a sua vida. Tá? Então, é por isso que no Antigo Testamento a pena de morte é instituída por Deus. No Antigo Testamento não há prisão, isso é invenção humana, né? Deus não criou prisão. Deus criou sempre o sistema de restituição. Tirou uma vida, vai pagar com a sua vida. E é por isso, então, que no Antigo Testamento você tem essa diferença, né, entre morte e assassinato. Deus pode matar direto ou indiretamente, mas assassinar, tirar a vida de alguém, ninguém pode. Tá? Inclusive de crianças indefesas que estão no ventre da mãe. Ok. Muito obrigado, Reverendo Ageu, por todas as respostas, pelo tempo. Foi um privilégio ter o Senhor conosco. Já quero reforçar para todos que estão nos assistindo que, se gostaram, comentem, curtam o nosso vídeo, compartilhem com seus amigos para que haja uma discussão saudável a respeito desse assunto. Se inscreve no nosso canal e já agradeço a vocês. Muito obrigado por terem nos acompanhado. Muito obrigado, Reverendo Ageu. Foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Posso fazer um comercial aqui? Pode. Então, se você quiser mais material sobre aborto do ponto de vista cristão, na internet há muito material, né? Mas eu tenho colecionado algum material no meu blog, Resistência Protestante. Então, no lado direito, você tem um índice, clica em aborto. E outra coisa também, uma novidade aqui, é que ontem nós criamos um grupo Provida no Facebook, se chama Provida Imago Dei. Imago Dei é imagem de Deus, né? Dentro de tudo que nós falamos aqui. Então, se você quiser entrar num grupo Provida, em que você vai ter muito material sobre o assunto, nos procura lá no Facebook. Digita lá Provida Imago Dei, que você encontra o nosso grupo. Tá? Aqueles que querem se aprofundar um pouquinho aí na argumentação, nos estudos, vão ter bom material lá.
E obrigado, Danilo. Deus te abençoe. Deus te abençoe Amém. ricamente. E todos aqueles que assistirão esse vídeo.